Oi, oi, oi. Olá, gente. Muito bem-vindos ao chá de quinta especial, Dia dos Psicólogos e das Psicólogas. E eu vejo pessoas. Que delícia! Delícia, gente. Muito obrigada. Beijo, Psico Tamires. Oi, gente, que saudade de vocês também. Ai, que delícia. Ficamos muito tempo, né? Já mais de um mês sem se ver. Eu senti falta. Que delícia. Ângela, querida, beijo. Oi, oi! Parabéns pra gente, com certeza. Nosso dia, muitas coisas para comemorar. Que delícia, que legal, que maravilha. E como não poderia deixar de ser, tem chá, né? Tem chá, tem chá. Olha aí, oi, 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 oi. Olha, agora eu tô vendo um montão de gente. Olha só. Cris, querida. Sim, Dani Botter, já nos vimos. Ana Clírio Franca, a gente já vai se ver às 19, né? Muito bom, muito bom. Às 19 a gente se vê na live do curso de psicologia, onde eu me graduei. Que legal. Karina, olha só quanta gente linda. Olha aí, Ana Alice, quero voltar para o Vale do São Francisco, com certeza. Ai, que saudade, que saudade. Karina, saudade também. Olha só, São Paulo, claro que eu mando oi para São Paulo, aqui pertinho, eu mando oi para perto, para longe, para todos os lugares, com certeza. Que delícia. Ai, que delícia, gente. Ivone Dias, a gente se encontrou na FAG, que delícia, que bom te ver, obrigada. Ai, Ale, querida, muito obrigada por sempre estar aqui. Ah, Maiara. Gente, muitos beijos, ó. Priscila, olha aí, queridas, que delícia, que delícia. Ana Maria também nunca me abandona, né, Ana Maria? Muito bom. Karina, com certeza, um beijo bem grandão para Manaus, para esse norte maravilhoso que eu amo. Que saudade, gente. Quanta gente querida. Nossa, gente. Isabela, com certeza, saudade também. Parabéns pra gente. Que delícia. E o nosso chá, me contem aí qual que vai ser o chá de hoje, gente. Curitiba. Muito bom! Regiane Paz, tu almoçou comigo? Nós tivemos um brunch juntas hoje, né? Muito bom. Mari, minha linda, que delícia. A galerinha da TCC para a comunidade, o povo que não me abandona, nunca me deixa só. Adoro, adoro. Que bom, gente. Que bom, que bom, que bom. Gente, vocês estão animados para saber o tema do chá de hoje? Porque o tema do chá de hoje promete, hein? Só o que eu tenho para dizer para vocês. Mas eu vou começar com a caneca. Vocês já conhecem essa caneca. Olha aqui, caneca bafônica. Vocês lembram dela? Ela já esteve com a gente. Ela já esteve com a gente. Foi uma caneca que eu ganhei de uma amiga muito querida. E o meu chá é de hibiscos, para relembrar a minha terra. Então vamos lá, vamos ver se tá bom esse chá? Adoro. Delicioso, gosto muito. Muito bom.
E aí, minha gente, olha aí, ó, Goiânia, Bagé, muito bom. Daqui a pouco eu estarei em Bagé virtualmente. Quem é que vai me acompanhar para Bagé? Olha só, que legal, gente. Ó, teve poucas apostas no nossa bolsa de apostas sobre qual ia ser o tema. Alguém ainda tem tempo, alguém ainda quer apostar qual é o tema de hoje? Hein? Vamos ver se alguém vai. Olha só, Maxwell, Karina de novo. Aí, ó, Aline, a galera da máfia da TCCG, que delícia! Curitiba, muito bom, muito bom. Água de coco, muito bom, muito bom. Parabéns pelo nosso dia, com certeza. Olha a Vanessa, saudade Vanessa. Diretamente de Portugal, Vanessa, que delícia. Ah, nos vimos de manhã. Pois é, hoje de manhã eu estava muito assim, ocupando, né, com as perguntas. Acabei não conseguindo interagir com vocês, né? Mas o chá, ele é o nosso momento da gente interagir também, né? Que bom, que coisa linda. Olha a Maria Tereza, minha professora. Beijo, querida. Que delícia, gente. Muito, muito, muito bom estar com vocês. Deixa eu ver se alguém vai fazer alguma aposta sobre o tema do chá de hoje. Ninguém, gente. Surubim, Pernambuco. Joana, olha aí o Pedro de Maranhão, tá no Maranhão, Pedro. Eu conheço o Pedro do Piauí, mas eu sei que tu mora no Maranhão. Muito bom. Olha aí, Bagé, minha terrinha. O tema vai ser insônia? Será? Será que a Ana tá apostando em insônia? Olha aí, Recife. Ô, Lu, querida. Mais alguém de Bagé? Beijão pra Bagé. Maceió. Com certeza, Vanessa. Adoro Portugal. TCCG é o máximo mesmo, meu querido Alessandro. Santa Maria, Guarulhos. Petrolina, claro, Joana, imagina que não vou mandar oi para todo mundo, com certeza. Edna tá apostando em autocuidado, será? Saúde mental dos psicólogos, spoiler sobre o congresso, cuidando do cuidador, autocuidado, cuidando de quem cuida, tema realização, Porto Velho, Recife. Gente, Atibaia, BH, aí, Ellen, eu nunca acerto, né, Ellen? Eu nunca sei se é Ellen ou Helena. Um beijo, minha gente querida, que delícia. Tava com muita saudade. O tema não é cuidando do cuidador. Esse foi hoje de manhã. Esse vocês já viram. O nosso tema hoje é colaboração. Que tema mais micho é esse? Colaboração? Por que ela quer falar de colaboração no dia do psicólogo e das psicólogas? Por que eu quero falar de colaboração? Porque eu quero compartilhar alguns dados com vocês sobre qual é o efeito que a colaboração tem sobre a nossa saúde mental e principalmente sobre a construção de sociedades mais saudáveis, de sociedades mais humanas, de sociedades mais solidárias. Então, o tema hoje é colaboração. Com caneca que eu ganhei de amiga e com um chá de hibiscos. Por que eu quero falar de colaboração? Essa pandemia, ela tem exposto, como eu comentei hoje de manhã, né?
ela tem exposto o melhor e talvez o não tão bom de nós, né? E uma coisa que tem me chamado muita atenção, e as pessoas, elas me mandam inbox, me mandam comentários, é o fato de que as pessoas se sentem de alguma forma afrontadas, ou incomodadas, ou chateadas com o comportamento das outras pessoas, com os resultados que as outras pessoas obtêm, ou então se sentem de alguma forma impelidas a terem que fazer igual ao outro, porque o outro está fazendo tal coisa, eu também tenho que fazer, porque o outro está alcançando tais e tais coisas, eu também tenho que fazer. E a gente acaba, parece que, esquecendo que nós estamos vivendo em um estado de exceção, né, gente? Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um momento de intenso estresse, e que bom se nós estamos bem, mas de fato isso nos impacta. A gente falou já sobre isso hoje de manhã, né? Isso impacta na nossa saúde mental, impacta na saúde mental de todo mundo. E aí vira literalmente uma competição de quem faz mais, de quem tem mais, de quem consegue mais. E essa competição joga uma pimenta extra em tudo isso, né, que está acontecendo com a gente. E por isso eu queria falar de colaboração. Porque falar de colaboração sempre vai fazer a gente também pensar em alguns outros temas. Um deles é cooperação. Então eu comecei a ler coisas de colaboração, que eu sempre gosto de ler. Eu já vi vários TEDs de colaboração, são muito legais, gente, vale muito a pena. Os dados são interessantíssimos sobre qual é o efeito que a gente estabelecer relações mais colaborativas, o que isso impacta na nossa saúde mental, uns dos outros, e principalmente o que isso impacta nas nossas relações sociais. E aí não tem como, quando tu começa a procurar coisas sobre colaboração, não tem como tu não encontrar coisas sobre cooperação, que a gente usa como sinônimos, mas são conceitualmente coisas diferentes, e competição. Tanto é que cooperação e competição são sistematicamente usados como antônimos, né? Então, como dois aspectos extremos de um mesmo espectro, né? E aí eu já quero citar um texto. Deixa eu só abrir ele aqui para eu poder citar corretamente, tá? Que é um artigo de 2011 de Sato e colaboradores, e ele fala das tramas psicossociais, da cooperação e da competição. Gente, vale muito a pena ler esse texto, tá? O que a Leni Sato e colaboradores vão fazer a gente pensar e a gente refletir é, primeiro de tudo, que cooperação e competição não são em si bons ou ruins. Não são em si uma coisa que personifica o bom, um personifica o bom e o outro personifica o ruim. Eles, na verdade, são formas de modalidades de ação dentro das nossas relações sociais. Ou seja, na forma como a gente interage socialmente, como a gente lida com as nossas interações sociais, que são diretamente impactadas. E é isso, em suma, que o texto mostra a partir de vários dados, que, em suma, refletem, na verdade, o quão individualista ou o quão colaborativa uma sociedade é. Então, a gente fica olhando para esses polos como se eles fossem polos ruins ou bons em si, quando na verdade eles refletem a gente, eles refletem a sociedade que a gente construiu.
Bom, e o que eles são? Então vamos lá, que eu vou pegar os conceitos dessas coisas para nós. Eu usei como base um autor, já vou citar o nome dele, Ashkenas. Eu acho que é assim que se fala, tá? Ele é coautor do livro, né, do Handbook Harvard Business Review of Leaders, tá? Ashkenas, Ashkenas. Esse cara, anotem aí o nome dele, tá? Ele vai fazer algumas, então, conceituações muito interessantes desses temas, desses 3 temas, tá? E tudo isso porque eu quero falar de colaboração. Bom, primeiro de tudo, ele vai dizer que quando eu tô falando, então vamos começar com um conceito de dicionário, tá? Quando eu tô falando de cooperação, eu estou falando de ato ou efeito de cooperar, associações entre 2 espécies que, embora dispensável, traga vantagens para ambas. Então é isso. Cooperar é nós duas, nós dois, eu e outra pessoa, construirmos um elo para juntos chegarmos em algum lugar, certo? Em um contexto de sociologia, de economia, que é a especialidade, né, desse autor, né, que eu estou citando para vocês, ele vai dizer que a ideia é nós nos unirmos para alcançarmos um objetivo comum. Então é isso, cooperar. Cooperação tem a ver com uma coesão interna. Por que será que eu gosto desses temas, né? Eu acho que tem tudo a ver com o fato de eu gostar de movimentos de grupo, né? Então, cooperação tem a ver com nós nos unirmos para alcançarmos um objetivo. Mas isso não significa dizer que, de fato, externamente, fora desse objetivo ou desse contexto, a gente comunga dos mesmos valores. Significa só dizer que nós temos um objetivo comum e a gente vai se unir para chegar nesse objetivo, certo? Então, por exemplo, eles vão dizer, né, esse autor, a Sato e os colaboradores dela também vão dizer isso, a cooperação pode perfeitamente acontecer dentro de uma sociedade individualista, porque eu vejo que há algum bem para mim. Se eu me associo com alguém, eu me associo com essa pessoa numa relação ganha-ganha, importante, bem importante, certo? E nessa relação ganha-ganha nós vamos alcançar juntos um objetivo, certo? Então esse é um ponto bem interessante, porque no fim das contas, a cooperação, de uma certa forma, ela se opõe à competição. Por quê? Porque então, nesse momento, eu vou abrir mão das minhas necessidades individuais e de repente, tentar disputar alguma coisa com o outro na tentativa de conseguir esse objetivo comum no qual nós vamos cooperar, certo? Já a competição, vamos lá vou eu para o conceito de competição. Já o conceito de competição, de dicionário, diz o quê? Que é o ato ou efeito de competir, de buscar simultaneamente, né, de uma busca simultânea de 2 ou mais indivíduos de uma vitória, de uma vantagem, de um prêmio. Luta, desafio, disputa ou rivalidade. Ou seja, quando nós estamos competindo, também tem um espectro. Vocês conseguem ver que dentro do próprio conceito tem um espectro? Mas há aí uma disputa, há sempre aí uma busca simultânea de alguma vantagem. De alguma vantagem, ou de algum objeto, ou de algum objetivo. E aí que eu gostei muito do texto da Leni Sato e colaboradores, por quê?
porque isso não é ruim em si. Por exemplo, quando vocês dois se inscrevem para uma vaga de emprego e só tem uma vaga, é natural que eu vá competir por essa vaga. Mas a pergunta é: quão ferrenha será essa competição? Quanto de luta vai envolver essa competição? Quanto de disputa vai envolver? E principalmente, quanto de interação mais hostil, mais feroz? Isso é bem interessante, tá? O Askenas, ele fala sobre isso, sobre que a gente pode desde estar em uma interação na qual nós estamos disputando, ou seja, estamos competindo por uma vaga, mas estamos competindo dentro de uma lógica de fair play, né? O pessoal da educação física estuda muito, os pesquisadores da educação física estudam muito esse conceito, o conceito de cooperação e de competição. E aí, quando eu estou numa versão, né, da competição, eu estou numa versão na qual eu vou disputar simultaneamente com outro aquele objeto, aquela atenção, aquele objeto, aquele sucesso, aquele paciente, aquele emprego, aquela vaga, aquela pessoa, e assim por diante. Muito bem. Aí vocês vão dizer, tá, mas tudo isso o que tem a ver com colaboração? Competição e cooperação, elas são tipicamente de uma lógica individualista. São tipicamente de uma lógica na qual nós estamos pensando em pessoas isoladas de uma certa forma, mesmo quando elas cooperam. Um bom exemplo disso seria se a gente pensasse aquela coisa que ninguém nunca fez, mas eu ouvi dizer que as pessoas fazem, que é, por exemplo, cortar um trabalho da graduação em pedaços. Então aí nós estamos cooperando. Eu faço a minha parte, tu faz a tua parte, fulano faz a parte dele, nós estamos cooperando para um objetivo comum. Mas isso não é um exemplo de colaboração. Por quê? E é aí que eu quero chegar. Colaboração, ela pressupõe um compartilhar. Um compartilhar, olha a humanidade comum aí. Um compartilhar entre iguais. Então, quando eu colaboro, eu entrego algo, eu dou algo, eu permito algo. Enquanto que quando eu coopero, eu faço a minha parte e não tem nada de errado. Uma coisa não é melhor ou pior do que a outra, são momentos distintos de interação social. Lembra da Leni Sato, não esqueçam dela, porque ela realmente vai fundo no negócio. A questão toda é que tipos de relações nós queremos estabelecer. Essa é a pergunta. E por isso eu queria falar sobre esse tema no nosso dia. Que tipo de relação nós queremos estabelecer? O quanto para nós, enquanto classe, é bom estar mais numa postura de colaboração, de competição ou de cooperação? Ou mesmo de afronta. Existem outras posturas sociais possíveis. Eu peguei aqui as principais que estão detalhadas nesse handbook que eu citei para vocês. Isso é uma coisa interessante para a gente pensar, vocês não acham? Por exemplo, existem algumas pessoas que elas gostam, elas se sentem energizadas pela competição. Elas gostam da ideia de que eu vou superar você. Já existem outras pessoas que elas gostam da ideia de vamos fazer juntos, porque daí vai mais rápido, daí todo mundo ganha e fica tudo bem. Já outras pessoas, elas querem ver um valor maior circulando, elas querem ver um valor, uma construção coletiva. Tanto é que é muito interessante, por isso que eu citei para vocês, né, que eu gosto de ver alguns TEDs, né,
Existe um TED, eu não vou conseguir agora dizer para vocês o nome do autor, tá? Mas existe um TED que a pergunta que ele faz é se a gente é um doador ou um tomador. E ele fala muito, no fundo, sobre esses tipos de relações, sobre as relações de colaboração, de cooperação e de competição. Então era isso que hoje eu queria discutir um pouco mais com vocês. Daqui a pouco eu vou dar mais algumas informações para vocês em termos de dados de pesquisa. Mas agora eu vou dar uma olhadinha em vocês, né? Porque a gente ficou um mês sem se ver, né? Oi, oi, oi! Comentem aí, gente, o que vocês acham dessas ideias? Vocês acham que a nossa sociedade de psicólogos tem se voltado mais para alguma dessas características? O que vocês hipotetizam que são os efeitos positivos ou negativos de cada uma dessas formas de ação social? Vão comentando aí. Lembra que o chá de quinta ele existe para a gente interagir também, né? Para a gente trocar ideias. Eu vou trazendo algumas ideias da literatura, algumas coisas que eu penso, e vocês vão trazendo outras, e a gente vai construindo juntos esse conhecimento. Muito legal! Olha quanta gente! Que delícia! E o chá, gente? Estão tomando chá? Meu chá de hoje é de hibiscus. Ai, quanta gente linda! Ai, que saudade, gente! Que legal, que saudade! E aí, deixa eu ver os comentários de vocês aqui, vamos ver se eu acho. Oi, oi, oi! Oi, Ilma, querida! Oh, Renato, meu amigo querido! Olha só quanta gente! Camila, querida! Ei, eu não vou conseguir dizer oi para todo mundo, né? Mas que bom que vocês estão aí. Vão comentando aí, o que vocês acham dessa ideia de colaboração, competição, cooperação? Já tinham pensado sobre isso? Vocês também faziam, como a própria literatura diz, que a gente usa colaboração e cooperação como sinônimos, mas no fundo são movimentos, são ações sociais, né? Ações de interação distintas. Eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Voltou. Muito bem. Caterine, olha só, Maura, Fabi, Catarina, gente, só gente linda e querida. Miguel, olha só que delícia, que delícia, que delícia. Tô procurando aqui os comentários de vocês. Achei um, Alessandro. Competição começa no pensamento individualista, cooperação no pensamento... cooperação começa no pensamento no que é melhor para a maioria. Muito legal, Alessandro, muito legal. Isso aí mesmo. E muitos parabéns pelo nosso dia, muito obrigada. Construção coletiva, muito bom, Ana Maria, falou e disse. Alessandra, eu fiquei lembrando sobre as diferenças desses valores entre as sociedades do Ocidente e Oriente. Excelente! Muito, muito legal isso. Muito legal, Ale, muito legal. Se a gente for, né, para a literatura da psicologia social, a gente vê muita essa diferença, né, de um pensamento mais voltado para a colaboração, para o bem comum, e menos voltado para a perspectiva individualista. Muito bom. Apoena, Larissa, em tempos de disputa, a colaboração é ouro, riqueza. Eu concordo, Larissa. Apoena, Larissa, muito bem. Vitor, colaboração parece melhor, mas mais difícil. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas lembra que a Leni Sato e os colaboradores dela não deixam a gente esquecer que nós não podemos
endemonizar, como eu falo, um dos tipos de interação. Porque no fim das contas, todos eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens, a depender de em que sociedade nós estamos e em que interação, né, a gente tá. Somos parte de uma sociedade de competidores, muito legal. E Dinda querida, Gisela, Campo Largo, muito bom, que legal. Acho que quando a gente colabora, o efeito é sempre positivo, muito bom. Percebo que estamos caminhando para a cooperação, muito legal, Psicoetiene. Maura, nessa pandemia percebi nossa classe se ajudando, cooperando, muito legal. A colaboração é o modelo ideal, Dani Botter. Olha o pessoal tomando mate, tomando café, muito bom, muito bom. Precisamos mais praticar a colaboração, principalmente em nossa classe. Excelente. Comentário da Ana Alice. Ó, o chá de camomila. Luciane, lá de Cascavel. Colaboração. Muito bom. Essa noção de coletividade é algo que se mostra super relevante em tempos de pandemia. Mostra de forma bastante aberta como não dá para pensar só de forma individual. Excelente comentário da Bianca, muito bom, Bianca. Isso é bem interessante. Ana Maria, penso que na nossa profissão há mais cooperação e competitividade do que colaboração. Interessante posicionamento. Excelente colocação, não se pode ser individualista, é momento de colaboração. Isabelle. Patrícia, percebi psicólogos bastante colaborativos na pandemia, muito legal, obrigada, querida. Patrícia. O que pode constituir um medo de competição? Essa é uma ótima pergunta do Vitor, já vamos falar dela, deixa eu só dar mais uma olhadinha, já volto para a pergunta do Vitor. O tema competição, olhando dessa forma, fica num novo olhar. Colaborar e cooperar fazem parte da essência do compromisso social da psicologia. Prisla, querida, como não lembrar da TCCG? Em grupos que colaboração percebemos que as pessoas praticam compaixão. Muito legal esse comentário do... Opa, sumiu para mim aqui, do Miguel Ângelo. Niel, que como não lembrar da TCCG com esse tema e os princípios da universalidade, compartilhamento, altruísmo e outros. Muito legais os comentários de vocês, gente, muito legal. Quero voltar na pergunta do Vitor, porque entra agora. Muito bem, e o que é que os dados que estão nesse handbook que eu citei para vocês, e também tem outros estudos, tá, gente? Depois eu cito mais alguns estudos para vocês, mostram sobre os efeitos dessas três instâncias, né? Eu fiquei bem feliz de ver que vários de vocês estão percebendo um aumento de cooperação, de colaboração, isso é muito legal. Não, para começo de conversa, o que na verdade o que a literatura mostra que pode ser perigoso é a competição destrutiva, a competição acirrada, a competição que está fundamentada num tema que ainda vai ter que voltar, né, para nós, que nós não falamos dele ainda, que é a inveja, né? Essas competições, elas provavelmente aumentem as sensações de afetos desagradáveis de sentir, aumentem as dificuldades de interação e principalmente a própria pessoa. Isso é uma coisa muito interessante, gente, e isso inclusive aparece nos estudos da educação física, que os esportes, eles têm como base, muitas vezes, a competição, né? Claro que também tem cooperação, né? Dependendo do tipo de esporte que a gente está falando, mas eu li um texto hoje, que eu não vou lembrar os autores, mostrando que eu posso ser um competidor mais
desonesto, eles chamam desonesto, com pouco fair play, que é exatamente essa descrição da competição que necessita da destruição do sucesso do outro para que o meu apareça. E aí, Vitor, nós temos ferramentas para fazer várias análises sobre isso, né? Nós podemos fazer várias análises em termos de por que alguém precisa, né, desse tipo de competição, que esse tipo de competição acaba sendo disfuncional, acaba sendo prejudicial. E aí a gente pode responder isso com base nas nossas teorias dentro das TCCs, né? Qual é o tipo de interação que eu estou estabelecendo? O que eu acredito sobre mim? O que eu acredito sobre as outras pessoas? Que tipos de interações eu estou estabelecendo? Por que o sucesso da outra pessoa ou o fato dela ter conseguido algo pelo qual ela provavelmente lutou nos incomoda e daí a gente passa a querer aquilo ou competir por aquilo, quando num primeiro momento talvez aquilo nem era um valor. E aí eu acho que essa é uma resposta interessante da gente procurar em nós, porque na verdade os nossos chás de quinta, lembra que eles não são para dar uma resposta pronta que vai funcionar para todo mundo, que é a resposta verdadeira, e sim, muito mais chamar a gente para reflexão, né, gente? Então, vamos pensar juntos. Como foi que nós chegamos nesse ponto em que, para que eu tenha sucesso, o sucesso do outro tem que ser destruído? Que seria, então, um exemplo de uma competição destrutiva, né? E por que eu tenho tanto medo do sucesso do outro? O que o sucesso do outro, o que a conquista do outro ativa em mim? Que eu acho que essa é a pergunta, né, que o Vitor está lançando aí para a gente refletir. Pode ser muitas coisas, né? Pode ser desde o fato de eu talvez achar que eu me esforcei muito mais do que essa outra pessoa e não obtive os mesmos resultados. Ou pode ser porque uma vez eu olhando para aquele alcance, né, para aquele resultado que a outra pessoa alcançou, isso não era um valor para mim antes, mas agora eu vi valor nisso e talvez eu não tenha consciência, talvez eu não tenha paciência para o envolvimento que vai demandar alcançar aquele mesmo resultado. E isso é muito legal, que esse paper que eu estava lendo sobre atletas de alto rendimento, gente, e aí vocês vão dizer, não, mas nós estamos falando de psicologia. Gente, a competição não é diferente. O fenômeno social da competição não é diferente. Os atletas de alto rendimento, eles em geral, eles se inspiram nas pessoas que estão na frente deles. Isso, dentro da educação física, é visto como fair play, é visto como uma competição saudável. Então, a gente deseja alcançar, almeja alcançar. Bom, isso pensando nessa pergunta, mas eu queria voltar para a colaboração. O que os resultados de pesquisa mostram sobre colaboração? Sociedades, então vou comentar aqui com vocês. Sociedades que são mais baseadas em colaboração tendem a ter índices de saúde mental e qualidade de vida melhores. Em geral, tem mais cooperação também, porque como a gente agora já diferenciou cooperação de colaboração. E, em geral, o bem comum é mais distribuído democraticamente. O que eu fiquei pensando quando eu li isso? Não está escrito nos textos que eu li, mas isso naturalmente nos deixa mais tranquilos em relação à competição, vocês não acham? Porque no momento em que eu não estou, de alguma forma, me sentindo afrontado, não estou me sentindo, de alguma forma, em um momento de privação, isso é muito interessante.
Nos momentos de privação, se eu me sinto muito privado, eu vou ficar mais ferrenho para competir por aquela comida, por aquela necessidade básica. Aí foi tão interessante porque vocês comentaram aí nos comentários de vocês, né, que vocês estão vendo muita cooperação agora no momento de pandemia. Não parece um paradoxo isso para vocês? Como assim a gente está cooperando mais nesse momento de pandemia, gente? Se agora nós estamos num momento de escassez, não é interessantíssimo isso? O que vocês podem depreender aí do conceito pensando nisso? Olha a psicologia social aí, e a minha Dinda aí assistindo, né? O nosso chá. Obrigada por me apresentar para a psicologia social, né, Dinda querida? E aí, gente, o que é que vocês podem depreender disso? Será que o fato de nós termos nos deparado com a nossa falta de controle, com a dificuldade, com a nossa humanidade comum, não nos impeliu justamente na direção de ver que competir talvez nesse momento não seja a melhor estratégia? Pelo menos cooperar, né? O que vocês acham? Quero ver os comentários de vocês dessas reflexões. E muito bom, muito bom. Olha aí o modelo do Leahy, sim, humanidade compartilhada, compaixão, empatia, muito bom, dificuldades em comum. Exatamente, exatamente. Então, o que a gente vai encontrar na literatura é que, nesse sentido, em geral, nós como grupos, daí não só os psicólogos, mas nós nos unimos mais em termos humanos nos grandes momentos de desafios. E nós estamos vivendo um grande momento de desafio. Então, hoje de manhã a Adri me perguntou assim: você acha que a gente sai melhor, né, dessa pandemia? Eu quero crer que a gente está tendo a oportunidade de sair melhor. E aí, quem sabe a gente começar a pensar um pouco como é que a gente pode colaborar mais? Como é que a gente pode construir mais juntos? Cooperar é importante? É. Competir é necessário muitas vezes? É, faz parte, desde que seja uma competição saudável, desde que seja uma competição não disfuncional. Mas e colaboração? Quanto a gente tem investido nisso? Ou as nossas associações em geral são associações para uma relação ganha-ganha, que não tem nada errado com isso? Mas será que não é momento da gente aproveitar esse momento desafiador e tentar virar essa chavinha para também começar a praticar mais colaboração? E por isso eu queria comentar com vocês o que a literatura fala de lados, sempre, né? Sempre há os lados desafiadores. Por exemplo, as pessoas que têm perfis mais colaborativos, em sociedades que são pouco colaborativas, elas tendem a não serem reforçadas. Por quê? Porque as pessoas competitivas vão tentar abusar delas. E se elas permitirem, daqui a pouco, menos e menos colaboração vai acontecer. Mais ou menos aquele ciclo vicioso que a gente discutiu da tolerância, lembram? Que a gente não pode tolerar a intolerância, porque se a gente tolerar a intolerância, a própria intolerância mata a tolerância. É louco isso, né? Então, a colaboração ela passa mais ou menos pelo mesmo ciclo. Se a gente tem uma sociedade que é excessivamente individualista, excessivamente competitiva, a tendência é que as pessoas que já têm uma vontade maior de colaborar se exponham a situações nas quais elas são abusadas, em que elas são sugadas. E no fim das contas, então, colaboração
pressupõe uma relação conjunta, construída e de troca. Então, por exemplo, gente, por isso eu citei aquele TED, né? Você é mais um giver ou um taker? Ou seja, você é mais de oferecer coisas para as pessoas ou você é mais de querer, pedir, querer coisas das pessoas? Até que ponto nós estamos dispostos a doar? Colaboração fala sobre doação, fala sobre entrega. Aí vocês vão dizer, tá, mas todo mundo tem conta para pagar, eu vou tirar minhas roupas do corpo e vou dar para as pessoas. Gente, tudo que é exagerado, no fim das contas, pode ser nocivo para nós. Eu tô falando de ações sociais. A interação social, quanto mais variada ela for, melhor. Por quê? Porque ela vai ser organizada conforme o contexto. Mas isso é muito, muito importante da gente lembrar. Porque, por um lado, a gente começa, então, a ver um movimento bacana, e eu adorei que vocês colocaram isso, porque eu tenho visto isso no nosso tempo de pandemia, muitas pessoas dispostas a cooperar e muitas pessoas dispostas a colaborar na nossa área e fora dela. E aí, a grande questão é até que ponto nós vamos fomentar, ou nós seremos parasitas da colaboração dessas pessoas, que é uma forma de competir é parasitar. Eu fiquei pensando longamente sobre isso. Aprendi isso hoje nesse texto da educação física, que uma forma de competir, né, dentro de um jogo é te explorar até que tu canse. E aí eu venço. Então é pra gente pensar sobre isso. Quem são as pessoas que eu vejo que estão ofertando? E como eu me comporto quando eu vejo as pessoas ofertando? Eu me comporto pedindo mais? Eu me comporto sugando e dizendo que quero tudo pra mim? Ou eu me comporto dizendo que legal isso, vamos fazer um círculo virtuoso, lembram lá da gratidão, do círculo virtuoso da gratidão? Ou vamos fazer um círculo virtuoso e vamos juntos construir isso que é valor para nós? Ou será que isso não é valor para nós? Para pensar no final de semana. Então é importante eu saber responder o que é valor para mim. O que é importante para mim? Que tipo de psicologia eu quero para o nosso país, para o nosso mundo? Que tipo de profissionais eu quero? Que tipo de interação eu quero? Né? Então, essa é uma questão também bem importante e que nos chama para a nossa responsabilidade, porque a gente tem a tendência de chamar as outras pessoas disso ou daquilo. Fulano é um usurpador, fulano é um parasita, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Até que ponto nós não temos também em nós todos esses comportamentos, né? Até que ponto nós todos não fazemos também, em algum momento das nossas vidas, já que somos humanos, alguma dessas coisas. Mas quando nos damos conta, o que fazemos com isso? Essa era a reflexão que eu queria trazer hoje para a gente pensar, porque eu tenho visto que esse momento que a gente está vivendo, além de desafiador, é uma baita oportunidade de aprendizagem. Baita oportunidade de aprendizagem para todos nós, para cada um, de um trabalho que cada um de nós tem para fazer. E que se cada um de nós fizer e a gente se unir em torno disso, a gente vai conseguir construir coisas muito legais. É isso que a literatura mostra e é isso que a história mostra, é isso que a experiência mostra. E aí, no fim das contas, quanto nós estamos muito mais ávidos, por exemplo, para apontar os defeitos e as coisas que as pessoas não fazem bem, do que, por exemplo, fazer um elogio, do que, por exemplo, reconhecer que aquela pessoa teve uma ideia original e foi muito legal.
essa própria dificuldade que muitas vezes nós temos de citar as fontes das ideias. Então a gente tem uma ideia, né? Alguém tem uma ideia e a gente usa essa ideia, mas a gente não diz que a ideia é do outro. A gente apresenta ela, a gente não diz que é nossa, mas a gente também não diz que é do outro. Por quê? Isso é colaboração. Isso é dizer, olha, que ideia legal essa aqui do fulano, e que eu tive uma outra ideia junto com isso, e é muito legal, e a gente está construindo juntos alguma coisa maior. A gente está se conectando. E para quem estava, né, na nossa live de autocuidado hoje de manhã, isso pode ser um autocuidado transcendental. Porque eu imagino que vocês sentem a mesma coisa que eu sinto pela psicologia, um amor enorme, uma coisa que transcende. Então, se a gente sente isso, por que não trabalhar nessa direção? Esse é o meu convite. Era isso que eu queria presentear vocês hoje, da gente entender que competição faz parte, sim, e que ela tem níveis e que ela não precisa em si ser uma coisa negativa, que a cooperação é um estágio extremamente importante e que nós estamos construindo esse estágio de trabalharmos juntos, de conseguirmos, por exemplo, vencer as nossas diferenças históricas em termos de linhas teóricas ou de áreas de atuação, mas que eu queria fazer um convite à colaboração. A gente pode ter um espírito de corpo, a gente pode ter uma relação, né, que construa algo que vai ser um bem maior. Então esse é o ponto, e por isso que eu disse que é um chá especial, para a gente pensar, porque na verdade, gente, isso não está nos outros, isso não é serviço que os outros vão ter que fazer, isso é serviço que cada um de nós vai ter que fazer. Cada um de nós vai ter que pensar duas vezes antes de falar mal da teoria do vizinho, pensar duas vezes antes de criticar, pensar duas vezes antes de jogar para baixo. Não estou dizendo que a gente não pode criticar, é óbvio que pode. A questão toda é até que ponto a minha crítica é colaborativa, até que ponto a minha crítica de fato constrói, até que ponto a gente está conseguindo pensar em alguma coisa que no fim das contas traga uma coisa melhor para as pessoas, gente, porque no fim das contas não foi esse o juramento que a gente fez? De cuidar e de ajudar as pessoas? Como é que eu ajudo se eu, de uma certa forma, não consigo colaborar com a minha própria classe? Então essas são questões que me ocupam e que eu queria compartilhar com vocês. Agora, obviamente, que eu quero dar mais uma olhadinha em vocês, né? Porque eu começo a falar, né? E não paro nunca mais de falar. Mas é isso, né, gente? Que delícia estar aqui com vocês. Quero ver os comentários de vocês. Muito legal. Olha quanta gente, gente. Que delícia, que saudade que eu tava de vocês. Muito legal, olha aí. Obrigada, gente, por todo esse carinho. Eu não tenho palavras de verdade para agradecer. Eu sei que eu fico repetitiva, agradecendo e dizendo que eu não tenho palavras, mas é de coração que eu digo isso para vocês. Muito obrigada mesmo. Eu quero ver se tem algum comentário, perguntas. Luciane falando do despertar do amor, da compaixão, da cooperação, colaboração, empatia, persistência. Muito legal, Luciane. Muito bacana. Carla, ótima mensagem, professora. Amei o presente que reservou para nós nos entregar nessa live. Obrigada, querida. Muito obrigada.
Sheilinha de Cascavel. Na verdade, acho que é de Toledo, né, Sheilinha? Agora eu já me confundi. Muito pertinente, muito importante, muito maravigold com tudo que você faz. Oh, querida, obrigada. Vocês me emocionam. Rose, inclusive colaborar para uma psicologia melhor para todos nós. Se todos melhorarem, vamos ser melhores para a coletividade. Exatamente essa ideia, Rose. Exatamente essa ideia. Então eu me despeço de mais um chá de quinta, antes que o Insta me corte, né? Mas eu vou ler mais um pouquinho desses comentários lindos de vocês, que depois eu fico sem poder ver. Só se a Lê me salva e dá print dos comentários, né? Da construção pessoal de cada um é que vai vir, né? Vão vir essas mudanças. Perfeito, Luciane. Muito legal. Lulu tá perguntando quando começa a segunda temporada. Lulu, vai demorar um pouquinho, né? Temos o congresso aí ainda. Assim que der, eu prometo. A ideia é ter a segunda temporada ainda esse ano, tá, Lu? Mas vamos ver se a gente consegue. Mas eu não tô prometendo, tá? Porque vocês sabem que se eu prometo, eu tenho que cumprir, né? E eu não tô prometendo, tá, gente, que vai começar esse ano. Mas a intenção é que a gente volte com uma segunda temporada bem especial. Olha só, ai, que lindos os comentários de vocês, gente. Que coisa mais linda. Muita gratidão. Obrigada por passarem o nosso dia comigo. Eu convido todo mundo para estar na live agora às 19 horas, no YouTube da Urcamp Oficial, onde eu me graduei. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória lá, então quem quiser saber mais da minha vida, olha a oportunidade para saber mais da minha vida. E também vamos falar de saúde mental, claro, né? Gente querida, muito, muito, muito obrigada. Muito, muito de coração. Vocês foram um presente para mim nesse dia e a gente se vê. Espero vocês no congresso, gente, semana que vem com o TCC. Tá bombando, gente. Venham. Além de tudo, gente, a gente agora ainda conseguiu ter o primeiro dia gratuito. Então, todo mundo que estava com dificuldade de acompanhar, pelo menos vai ter um dia inteiro de atividades com convidados fantásticos. Aproveitem, tá bom? Um beijo gigante, muito obrigada por todo o carinho de vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. E a gente se vê às 19. Espero vocês, tá bom? Beijão, bem grandão. E até já já. Esse foi mais um chá de quinta, especial Dia das Psicólogas e dos Psicólogos. Beijo!